restante de sua atenção, pediria ao meu amigo, eu nunca tive um fundo com um Nord Stage, mas pode ser também. Meus irmãos, nós estamos permeados por um tema poderoso, vindo da nossa convenção, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero falar sobre ele nessa noite, sobre esse tema, o Espírito que nos enche, ou conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Paulo bem nos disse que, em 2 Timóteo, capítulo 3, que toda a Escritura ela é divinamente instruída e é inspirada por Deus, e é útil para a repreensão, para fazer com que o homem corrija os seus erros e viva da melhor maneira possível. Eu creio que é de senso comum de todos que a Bíblia ela é um livro sobre Jesus, mas no Antigo Testamento ele era previsto, no Novo Testamento ele é apresentado, em Atos dos Apóstolos ele é revelado, nas epístolas de Paulo ele é explicado de uma forma muito minuciosa pelo apóstolo, e no Apocalipse ele é revelado através do livro da escatologia. Esta é uma revelação muito profunda, porque esse livro nos traz verdade sobre o Cristo. E o pastor Hugo aqui fez uma menção de um texto um tanto quanto poderoso, falando sobre o nosso Messias. Mas a grande verdade é que nós precisamos entender que o homem, uma vez, teve um relacionamento perfeito com Deus, no Éden. Todavia ele peca, ele erra o alvo, e essa comunhão e esse relacionamento com Deus, ele é perdido. Por isso, Paulo diz em Romanos, capítulo 5, versículo 12, que por um só homem entrou o pecado no mundo, mas também por um só homem entrou a salvação, a saber, Jesus Cristo. Jesus ele vem com uma missão nesse mundo, salvar e buscar aquilo que se havia perdido. A primeira profecia bíblica relatada dentro da Bíblia Sagrada diz que da semente de uma mulher nasceria um que pisaria a serpente. É o próprio Deus quem está falando isso. A grande verdade é que 3.000 anos se passam. Jesus ele não aparece apenas em uma forma teofânica no Antigo Testamento. Mas quando nós nos debruçamos sobre o Novo Testamento, nós vemos que através de uma virgem chamada Maria, na qual ela cedeu o seu útero, vem Cristo, o Messias, o nosso Salvador, o Emanuel, o Deus conosco. Aquele relacionamento que nós havíamos perdido lá no Éden, Cristo vem para que nós pudéssemos ter esse relacionamento límpido novamente. É engraçado e um tanto quanto interessante, porque quando Jesus ele vem a esse mundo, ele faz questão de vir 100% homem e 100% Deus. Ele faz questão de se tornar homem como nós, habitar entre nós, sem formosura alguma, para dizer que ele passou pelas mesmas coisas que um dia nós passaríamos. Sofreu as agruras que todos nós hoje estamos passando, mas um dia ele também já passou. Jesus ele vem como 100% homem e como 100% Deus. Quem se lembra aqui de João, capítulo de número 4, Jesus ele vem a uma cidade chamada Sicar, depois de caminhar por um longo período. Ele se encosta na beira daquele tanque, na beira daquele poço, em Sicar, porque o texto conta em João capítulo 4 que Jesus ele se cansou. Mas é interessante porque o mesmo Cristo, que é 100% homem, se cansou em João 4. Em Mateus capítulo de número 11, ele disse: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus ele vem 100% homem, 100% Deus. Se cansa em João 4, pastor, mas em Mateus capítulo 11 ele diz: eu tenho descanso para as vossas almas. Jesus em Lucas capítulo de número 4 estava em um sábado e o texto de Isaías nos diz que ele pega o livro do rolo de Isaías e ele começa a dizer: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos cativos e liberdade aos oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Mas em contrapartida de Jesus está falando, está pregando em Lucas 4, Jesus ele é rejeitado em Lucas capítulo 4, porque o texto diz que quiseram pegar Jesus e jogar ele de uma pirambeira abaixo. Quiseram lançar ele de uma pirambeira abaixo para que ele morresse. Mas é interessante porque o mesmo Cristo que foi rejeitado pelos homens, o texto diz que a pedra que foi rejeitada pelos edificadores
ela foi tida como uma pedra principal. E ele disse mais: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Eu venho lhe dizer que Jesus, como homem, se cansou, mas como Filho de Deus, disse para mim e para você: eu tenho descanso para as vossas almas. Jesus, em Lucas 4, ele foi rejeitado, ele foi massacrado, ele foi humilhado, foi deixado de lado pelos grandes. Mas eu venho lhe dizer nessa noite que a pedra que foi rejeitada foi tida como pedra fundamental. Você pode ser rejeitado, pode estar passando por um vale, um deserto, sendo esquecido por muitos. Mas o mesmo Deus que é humilhado, ele foi exaltado também. Deus há de te exaltar no devido tempo. Por isso é interessante, porque quando Jesus ele vem nessa terra, ele nasce como um homem normal, ele cresce, ele desenvolve o seu ministério, ele cumpre o seu ofício de uma forma muito poderosa, de forma muito completa. Ele vai à cruz do Calvário, ele morre, ele ressurge, ele ressuscita ao terceiro dia e hoje está à direita de Deus intercedendo por nós. Mas a verdade é que Jesus ele nos fez 3 promessas muito claras na Bíblia Sagrada para a igreja do Senhor. E eu gostaria que você gravasse isso no seu coração. Jesus nos fez quantas promessas? 3 promessas. Jesus ele disse que ele edificaria a sua igreja, e como fez, eu já citei esse verso: edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Jesus ele fez essa promessa e ele a cumpriu e está cumprindo, porque a igreja está de pé até o dia de hoje. Jesus ele disse que derramaria do seu Espírito e disse que viria nos buscar. Ele ainda não veio nos buscar, mas em Romanos capítulo 13, versículo 15, Paulo diz que a nossa redenção está mais próxima do que quando no princípio nós acreditamos. Jesus ele disse então que ele edificaria a sua igreja, ele cumpriu. Ele disse que viria buscar a sua igreja, ele ainda não voltou, mas eu acredito, porque a sua vinda é tão certa como o romper da aurora. Mas Jesus ele também disse que ele enviaria o Espírito Santo de Deus, que derramaria do seu Espírito Santo, e essa promessa ele fez e ele cumpriu. Por isso que falar da pessoa do Espírito Santo me incumbe nessa noite de uma tarefa muito árdua, porque o Espírito Santo de Deus é o melhor amigo do crente. O Espírito Santo de Deus, ele é verdadeiramente o Consolador, verdadeiramente aquele que está conosco todos os dias, em todos os momentos, em todas as épocas de nossa história, nos momentos mais turbulentos e sombrios da nossa vida, o Espírito Santo de Deus estava lá. Eu quero lhe dizer que Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, mesmo sendo 100% Deus, ele teve o Espírito Santo de Deus dentro de sua vida. Porque Lucas capítulo 4, quando ele foi levado ao deserto para ser tentado, primeiro ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu quero lhe dizer uma verdade ao seu coração: antes de Deus te levar para o deserto, antes de Deus te fazer passar pela prova, Ele não vai te deixar ir vazio. Ele vai te encher do Espírito Santo de Deus, aquele que vai te dar força para vencer, aquele que vai te dar força para superar. Jesus passa 40 dias e 40 noites no deserto, e não me diga que ele venceu apenas porque ele era o Filho de Deus, não. É porque ele estava com graça maior, com consolação maior, com um renovo maior, com uma presença maior. Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. E todos aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus são mais preparados para vencer as adversidades que a vida nos propõe. Eu anotei aqui Lucas 4, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos cativos e liberdade aos oprimidos. Paulo nos diz em 1 Coríntios 3:16, não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Efésios 4:4, há um só corpo, mas também há um só Espírito. Paulo escreve aos Romanos no capítulo número 8, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Perceba que quando você tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, você não pensa como todos pensam, você não age como a maioria age, você pensa fora da caixa, porque é o Espírito Santo de Deus que conduz os seus pensamentos, que conduz os seus atos, que conduz as suas palavras, que molda as suas atitudes. E eu tenho pensado muito sobre isso, porque existem muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, uma igreja dentro da igreja, não sei se você consegue me entender, que diz que não é necessário mais ser cheio do Espírito Santo de Deus,
que não é necessário o Espírito Santo de Deus para certas coisas. Não é necessário o Espírito Santo de Deus para tomar decisões na vida. Não é necessário mais o Espírito Santo de Deus para fazer consultas, para ver se isso é certo ou se é errado. Se devo ir ou se não devo ir, se devo fazer ou se não devo fazer, se é de Deus essa palavra ou se não é. E eu não consigo acreditar que em pleno século XXI existam pessoas que ainda não são moldadas e não são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Porque não há como vencer as crises, não há como vencer desertos, não há como vencer problemas sem ter o Espírito Santo de Deus dentro de nós, em nós, por nós e para nós. Não há como vencer as adversidades longe de Cristo, longe do Espírito Santo de Deus. E aí eu glorifico ao Senhor, porque o nosso pastor presidente da convenção coloca um tema lindo desse, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto existem muitos que são conduzidos por várias ondas de emoções, por palavras supérfluas e vazias, eu quero acreditar que aqui na De Bela Vista, em São José, essa igreja é conduzida pelo Espírito Santo de Deus, porque todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Se Ele te trouxe até essa casa de adoração é porque você é filho. E Paulo continua dizendo, se você é filho, você é co-herdeiro. E se você é co-herdeiro de Deus, se você padece com Cristo, você vai partilhar das glórias que um dia Ele tem preparado para aqueles que são fiéis a Ele. Você pode celebrar a Deus por essa palavra, porque aonde o Espírito Santo de Deus está, tem liberdade. Eu não consigo acreditar que existem pessoas que conseguem viver uma vida que dizem ser servos de Cristo, mas estão longe do Espírito Santo de Deus. Porque em Gênesis capítulo de número 1, pastor, enquanto Deus estava ordenando haja, o Espírito Santo de Deus estava pairando sobre a superfície das águas. Jesus, antes de iniciar o seu ministério poderoso, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Foi conduzido ao deserto, pastor, venceu 40 dias e 40 noites pelo Espírito Santo de Deus. Operou sinais, prodígios e maravilhas, cheio do Espírito Santo de Deus. Foi até a cruz do Calvário, suportou a morte, venceu a morte, ressuscitou cheio do Espírito Santo de Deus. A igreja primitiva, apenas com 120 membros, foram cheios do Espírito Santo de Deus. Paulo escreveu quase que o Novo Testamento sozinho, cheio do Espírito Santo de Deus. Abacuque, no capítulo de número 3, já dizia, aviva a tua obra, Senhor. No meio dos anos, aviva a tua obra e torna ela conhecida. Em todos os momentos, em todas as etapas, em todas as circunstâncias, o Espírito Santo de Deus estava lá. Porque o Espírito Santo de Deus se move aonde há liberdade, aonde há o convite para Ele trabalhar, para Ele operar, para Ele fazer. O livro de Atos dos Apóstolos, você bem sabe, pode ser traduzido ou conhecido como Atos do Espírito Santo, o Tratado do Espírito Santo. Nós entendemos que à luz de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo de Deus nos dá poder para quebrarmos ideias malignas, pensamentos contrários, ideias antibíblicas, pensamentos provenientes do maligno. Quando nós olhamos para Atos 2, nós que somos pentecostais acreditamos na contemporaneidade dos dons, na manutenção dos dons, que os dons não cessaram, que o Espírito Santo de Deus ainda continua falando, continua usando o pregador, continua usando o cantor, continua usando o pastor para conduzir a igreja até a vontade plena e soberana de Deus. E é interessante porque em Atos dos Apóstolos o Espírito Santo de Deus também está aqui. No capítulo de número 1 ele é uma promessa, no capítulo 2 ele é uma promessa cumprida. No capítulo 3, ele é a evidência, a manifestação pela vida de dois homens, Pedro e João. No capítulo 4, o texto está dizendo que novamente Pedro é cheio do Espírito Santo. No capítulo 5, o Espírito Santo de Deus mata um casal, Ananias e Safira, pela mentira que eles cometeram. No capítulo 6 e no capítulo 7, o Espírito Santo enche um jovem, muito conhecido, chamado Estevão. No capítulo 8, ele está conduzindo uma igreja perseguida e ele enche Filipe e enche os crentes de Samaria.
No capítulo de número 9, esse Espírito, ele aparece para um camarada chamado Saulo. Você conhece ele? No capítulo 9, o Espírito enche Saulo e chamou Saulo. No capítulo 10, ele desceu sobre a casa de Cornélio, salvou a família dele, mudou a história daquela família. No capítulo 11, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na igreja de Antioquia e através da vida de Barnabé. No capítulo 12, Pedro é livre da prisão porque havia uma igreja orando, cheia do Espírito Santo de Deus. No capítulo 13, o Espírito Santo falou ao coração da igreja: separai-me Barnabé e Saulo, porque eu tenho chamado os dois. No capítulo 14, o Espírito Santo de Deus disse que eles poderiam ir, porque o coração da igreja seria aberto. No capítulo de número 15, o Espírito Santo fala para Silas ajudar a Paulo no ministério, porque a obra estava pesada. No capítulo 17, o Espírito incomodou Paulo pela idolatria do povo. No capítulo 18 e 19, o agir do Espírito Santo começa a entrar na igreja de Corinto e na igreja de Éfeso. No capítulo 20, o Espírito está dizendo para Paulo: olha, Paulo, o teu ministério é pesado. A obra que eu tenho contigo, ela é pesada, mas vai ser poderoso o que eu vou fazer contigo. No capítulo de número 21, os discípulos pedem para que Paulo não suba tão depressa a Jerusalém. E no capítulo 22 é o agir do Espírito Santo mediante uma igreja perseguida. Perceba que Atos dos Apóstolos é o livro, é o ato, é o tratado do mover do Espírito Santo de Deus. Em cada verso, em cada texto, em cada capítulo, o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Perceba que em todo o livro de Atos dos Apóstolos não existe a palavra amém, não existe a palavra maranata, não existe uma palavra que conduz o desfecho do texto. Porque essa obra, ela simplesmente apenas começou, mas não terminou. Porque Paulo disse que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia da redenção. O Espírito Santo de Deus começou uma grande obra lá com a igreja primitiva, mas essa obra ainda não acabou. E nós estamos em 2024, no dia 22, 21 de janeiro, sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, porque esse Espírito eu acredito dentro do meu coração com veemência. Por isso prego a palavra de Deus que ainda continua falando ao coração da igreja. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia da redenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, ele está dizendo: fiz o primeiro tratado contigo, ó Teófilo, acerca de tudo aquilo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar a todos. Perceba que a obra apenas começou. Essa obra não acabou. Mas Jesus, ele com todo o seu ministério poderoso, com a sua chamada poderosa, depois de ter padecido muito, sofrido muito, se apresentou aos seus discípulos com provas incontestáveis do seu poder, e logo após isso ele foi assunto aos céus. Eu estou falando tudo isso, narrando, trazendo esse contexto, esse cotejamento de Cristo para chegar na pessoa do Espírito Santo. Jesus, ele quando nasceu, não havia espaço para ele, para nascimento. Colocaram ele em uma manjedoura. Não havia espaço para o Cristo. Quando Jesus estava pregando em Gadara, expulsaram ele de lá e disseram: nós não queremos você aqui. Quando Jesus estava trabalhando em Nazaré, desenvolvendo o seu ministério, a Bíblia conta, o texto fala que Jesus não fez mais milagres em Nazaré por causa da incredulidade do povo que estava estabelecido ali. Em João capítulo 7, Jesus é rejeitado pela sua família e o mandam ir para a Judéia para que os discípulos vissem a obra grandiosa que ele estava fazendo. Colocaram Jesus numa cruz, crucificaram o Messias, mas também a cruz não foi suficiente para segurar o Messias. Tiraram ele da cruz, colocaram ele dentro de um túmulo. O túmulo também não foi suficiente para o Messias. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. A grande verdade é que Jesus, ele tinha uma vida na plenitude do Espírito,
Jesus andava na plenitude do Espírito, e é por isso que homens terrenais não compreendem quem é celestial. É por isso que muitas das vezes nós, pastor, não somos compreendidos. E eu fui injuriado demais na graduação, na faculdade, por defender o Evangelho de Cristo. Porque homens terrenais não compreendem daqueles que são celestiais. Homens terrenais desprezaram o Messias porque ele não era da terra, ele era do céu. Mas quando ele começou a subir, Salmos 24, Apocalipse 5, Hebreus 11, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portal eterno, para que entre o Rei da Glória. E os anjos de dentro perguntavam, pastor, quem é esse o Rei? Quem é esse que está vindo? E os anjos que o traziam diziam, esse é o Rei da Glória, esse é aquele que venceu a morte e agora está à direita de Deus intercedendo por nós. A grande verdade é que Jesus precisou ir para que o Espírito Santo de Deus descesse. Ele diz em João 14, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não desce. Mas quando eu for, eu vou enviar o Consolador, o amigo Espírito Santo, que vai estar com vocês todos os dias da sua vida. Eu sinto a presença do meu amigo Espírito Santo aqui. Porque Jesus, ele está sim à direita de Deus, intercedendo por nós, mas ele disse, eu não me esqueço da minha igreja, eu não me esqueço daqueles a qual eu amo, eu vou deixar o Espírito Santo, eu vou deixar o Consolador, que vos instruirá de toda a verdade. E aqui é interessante demais, eu já caminho para o fim. Jesus, ele fica 40 dias na terra, mas o Pentecostes, a festa do Pentecostes era no 50º dia. Então há uma igreja que fica 10 dias sem a presença de Cristo e com uma ausência de uma imagem espiritual, pastor, uma referência espiritual. Mas eu gostaria que você saísse aqui dessa noite, se você não pegou nada aqui até agora, se você pegar isso aqui, colocar no coração e levar para casa, eu vou ficar feliz. Porque apesar de Jesus ter ficado 40 dias na terra, havia uma igreja primitiva na terra, uma igreja que acreditava no ensinamento do Mestre. E ele disse, eu vou ir, mas eu vou mandar um Consolador. Só que eles ficariam 10 dias sem a presença do Espírito Santo e a presença de Cristo. Mas mesmo sem ver, mesmo sem ter uma presença, uma imagem, uma figura espiritual, continuaram crendo por 10 dias. E eu gostaria de que, apesar de você não estiver vendo, continue crendo. Se você não estiver compreendendo pelo amor de Deus, continue confiando na palavra que Cristo lançou sobre sua vida. Porque nós vivemos por fé e não por vista. Vivemos por aquilo que cremos e não naquilo que é palpável aos nossos olhos, visível aos nossos olhos. Havia uma igreja que Cristo subiu no 40º dia, mas ficou 10 dias dizendo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre a nossa vida, vem Espírito Santo e confirma a obra que Cristo falou para nós, vem Espírito Santo. E aquele texto poderoso, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, desceu do céu um vento veemente, impetuoso e encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Mas a verdade é, só foram cheios porque apesar de não verem, creram. Apesar de não verem a figura do Cristo mais, apesar de ainda não terem a presença do Espírito Santo, continuaram crendo na palavra. Você não precisa de muito, você só precisa crer em Deus. Você não precisa ver, você precisa acreditar na palavra de Deus. Crê nos profetas e prosperareis. Crê na palavra e você será abençoado. Confia naquilo que é liberado do altar, porque no altar tem milagre, no altar tem resposta, no altar tem provisão, no altar tem Cristo Jesus bradando no coração, dizendo, eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Podem não estar vendo, mas continuem crendo, porque eu tenho coisa grande para fazer na vida de vocês. Eu preciso dividir 5 verdades com vocês e eu encerro aqui. Eu gostaria que você conduzisse o seu 2024 permeado por essa palavra. Porque não adianta você ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus se você não dá liberdade para Ele.
Mas o Espírito Santo de Deus, ele primeiramente, ele nos enche, capítulo de número 1, para nós sermos testemunhas. O Espírito Santo de Deus, ele vai te encher em 2024. Eu venho quebrar suas expectativas, talvez não para você ficar rico, talvez não para você ficar popular, talvez não para você ganhar uma eleição que se aproxima, mas para você ser uma testemunha viva do que ele vai fazer na sua vida e na vida da sua família. Os discípulos olharam e disseram assim no capítulo de número 1, Senhor, vai ser agora que tu vais restaurar o reino de Israel, vai ser agora que nós vamos ser livres do jugo de Roma, do governo de Roma. Aí Jesus olha para eles e diz assim, rapaz, vocês estão enganados demais. Eu vou mandar o Espírito Santo de Deus, não é para vocês ser livres de Roma, não é para vocês ser livres do jugo de Roma, não é para restaurar Israel. Eu vou encher vocês para que vocês sejam minha testemunha, tanto em Jerusalém como Samaria e até os confins da terra. Nós não estamos em Samaria, nós não estamos na Judéia, mas o Espírito Santo de Deus toca o meu coração para dizer, você vai ser testemunha minha em São José, Florianópolis, Palhoça, aonde quer que você pisar a planta do seu pé, haverá um testemunho poderoso de Deus dizendo, verdadeiramente esse aí é cheio do Espírito Santo de Deus. Segundo, o Espírito Santo nos enche, mas não nos tira a consciência. Então fique tranquilo, porque se o Espírito Santo de Deus te encher, você não perde a consciência. Paulo diz, apresentemos a Deus um culto racional, um culto inteligente. E é interessante porque no capítulo 2 eles estavam orando e o Espírito Santo encheu os 120 que estavam ali. Mas começaram a dizer que aqueles homens, aquelas mulheres, as famílias que estavam ali estavam embriagadas. E aí vem Pedro, que estava cheio do Espírito Santo de Deus, e ele se levanta e diz, nós não estamos embriagados. Nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus e permeado por uma palavra que foi liberada por Joel lá no Antigo Testamento. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. O Espírito Santo de Deus, ele nos enche, mas ele não te tira a consciência. Enquanto você adora, ele te dá permissão para entender e racionalidade para dizer, eu estou adorando ao Espírito Santo de Deus e a minha carne está sendo enchida pelo poder de Deus e meu Espírito está transbordando por ele. Então primeiro, o Espírito Santo de Deus vai te encher para você ser uma testemunha. O Espírito Santo de Deus, ele vai te encher, mas ele não vai te tirar a racionalidade. Terceiro, o Espírito Santo de Deus vai te encher para que você libere cura para alguém. Quantas das vezes Deus já falou meu coração, você não precisa dizer nada igual para aquele teu amigo, para aquela pessoa, para fulano, para ciclano, para tua família. Vai lá e dá um abraço nele. E diz que nesse abraço que eu estou dando, eu estou manifestando cura. Mas é porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, e aonde o Espírito Santo de Deus está tem liberdade, pastor. O Espírito Santo de Deus nos dá liberdade para que a gente transmita cura às pessoas. Eles foram cheios do Espírito Santo de Deus no capítulo 2. No capítulo 3 há uma experiência poderosa. Porque 2 apóstolos, Pedro e João, estavam subindo juntos ao templo na hora nona. E eles vão até uma porta chamada Formosa. Quando eles chegam lá, eles se deparam com um homem que estava lá na porta. Doente, enfermo, incurável. E você conhece o texto. Ele olha como com qualquer um e ele disse, me dá uma esmola. Você já foi no centro de Florianópolis? Uma vez eu fui com a minha mãe. Eu tinha 10 reais dentro do bolso. Eu disse, se eu tivesse R$1 de moeda, completando 10, se eu andasse aquela avenida, eu perderia os 10 reais. Porque aonde nós passamos tem R$1, tio. Tem R$1, tia. E aqueles homens estão ali indo para orar. E ele diz assim, vocês não têm uma esmola para me dar, não? Passa tanta gente por aqui, nem sabia que era apóstolo, nem sabia que estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Só que aqueles homens trazem uma resposta poderosa, minha irmã. Ele diz assim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Estava dizendo, eu não tenho riqueza, eu não tenho bem, mas eu tenho uma coisa que pode te ajudar. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Pega essa tua cama, pega esse teu leito e anda.
porque o Espírito Santo de Deus nos enche, mas não é para que a gente exploda sozinho, é para que você partilhe dessa graça que nós recebemos. De graça recebestes, em Mateus capítulo 10 está dizendo, e de graça vocês precisam dar. Nós fomos cheios do Espírito Santo de Deus para transmitir cura. Aquele homem é curado, e quando ele olha para aqueles apóstolos, Pedro responde, não olhe para nós como se fosse de nós que fosses curados, mas nós recebemos o Espírito Santo de Deus por meio de Cristo, e é por causa dele que você foi alcançado. Nunca será sobre você, mas sim sobre o Espírito Santo de Deus, que conduz e que habita dentro de nós. Você consegue entender essa palavra nessa noite? O Espírito não se limita a tempos. Essa promessa não tem data de validade. Você aceitou, você deseja, ele te enche, ele te renova, ele te capacita. No capítulo 4, prenderam 2 homens e pensaram que seriam limitados. Aí Pedro vai lá e é cheio do Espírito Santo novamente e tremeu todo lugar. E eles foram libertos do cárcere. Então essa ideia sensacionista de que o Espírito Santo de Deus já encheu, já falou, já fez no passado e não faz mais. Isso não existe. Você dá lugar, ele te enche. O Espírito Santo de Deus te chama para ser uma testemunha. O Espírito Santo de Deus te enche para que você libere cura. O Espírito Santo de Deus, ele te enche, mas não tira a consciência. O Espírito Santo de Deus, se você pedir, ele te renova, ele te enche na medida da sua necessidade. Isso aqui é poderoso demais. Capítulo de número 5. O Espírito Santo de Deus nos dá poder para quebrarmos mentiras. Vem um casalzinho, Ananias e Safira, pronto para entregar uma oferta para os apóstolos. Olharam o testemunho de Barnabé, um homem fiel, vendeu suas posses e entregou tudo na mão dos apóstolos. Aí esse casal, quem enganar? O Espírito Santo de Deus. Pega uma oferta muito ínfima, irrisória, na proporção daquilo que receberam. Fizeram um acordo, você vai, entrega. Quando ele chega para entregar a oferta, o Espírito testifica ao coração do apóstolo, dizendo que ele estava mentindo com a oferta. Aquele homem morre, aí vem depois a mulher dele, porque mentiu também, coadunou também. Quando ela chega, ela morre também. Porque o Espírito Santo de Deus ainda está ativo dentro da igreja. O Espírito Santo de Deus não tolera mentiras. O Espírito Santo de Deus ainda é ativo para quebrar os laços do inimigo, para fazer com que a verdade seja perpetrada sobre a igreja. Conhecereis a verdade, e essa verdade liberta. Daniel 2:22, ele revela o profundo, ele revela o escondido, ele conhece o que está em trevas, porém com ele habita a luz. Hebreus 4:13, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de quem nós devemos dar conta. O Espírito Santo de Deus, ele dá poder para quebrarmos mentira, para que a verdade do Evangelho continue sendo perpetrada até a volta de Cristo Jesus. Eu gostaria que você ficasse de pé, porque eu não quero te enfadar. Por último, e o mais importante, o Espírito Santo de Deus, ele nos enche para que nós venhamos servir. E eu participei uma vez de uma convenção junto com o meu pastor, das Assembleias de Deus. E eu ouvi uma frase que marcou a minha história. E desde então eu tenho me preocupado em ser servo dentro da casa do Senhor. O pastor dizia, quem não serve, não serve. Talvez isso aqui possa soar um tanto quanto estranho ao seu coração, mas para mim falou demais. Porque quem não serve, quem não presta um serviço a Deus, ele não é útil na casa de Deus, ele não serve. No capítulo 6, havia um problema instaurado dentro da igreja primitiva, entre as viúvas de fala grega e as viúvas de fala judia. As viúvas de fala grega estavam sendo esquecidas, não estavam recebendo o cuidado, o alimento, o mantimento, a provisão que precisavam. Aí os apóstolos, inspirados por Deus, sabendo que tinham que perpetrar a palavra de Deus, ensinar a mensagem, diz assim, então nós vamos designar diáconos, 7, para cuidar dessas viúvas. Então levantam 7 diáconos cheios do Espírito Santo de Deus, cheios de sabedoria, para cuidar, de boa reputação, para dar comida a quem tem fome.
O Espírito Santo de Deus, ele nos diz nessa noite que quem não serve, não serve. O Espírito Santo de Deus nos convida esse ano a sermos mais conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Menos de nós e mais do Espírito Santo de Deus. Convém que ele cresça e que nós diminuamos. Sabe qual é a diferença entre discípulo e multidão? Discípulo clama por princípio. Multidão clama só por milagre, que é o agir, que é o mover. Mas discípulo quer princípio. Discípulo é servo. E quem não serve, não serve. Não existe um segredo para viver o romper de Deus. Existe obediência. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que no devido tempo Ele vos exalte. 1 Pedro capítulo 5. Quem não serve, não serve. Eu gostaria que você levantasse a sua mão direita, se você puder, eu não quero ser chato. Mas o Deus que me trouxe aqui, me permite trazer uma palavra ao seu coração. Romanos capítulo de número 8. Mantenha suas mãos aos céus, feche seus olhos. Isso é uma palavra de Deus ao seu coração. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Porque Deus não nos deu um espírito de escravidão, mas sim de adoção. Por isso nós clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, disse Paulo, que nós somos filhos de Deus. Oh, glória! E se nós somos filhos, minha irmã, nós somos herdeiros. E se nós somos herdeiros, pastor, nós somos co-herdeiros. E se nós somos co-herdeiros de Deus, se nós participamos do seu sofrimento, nós também participaremos da sua manifestação de glória. João capítulo 3, versículo 8, mantenha suas mãos abertas e com os olhos fechados, porque isso aqui é profético de Deus. O vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é a todo aquele que é nascido do Espírito Santo de Deus. Deus está dizendo ao meu coração para essa igreja, eu estou preparando vocês, eu estou capacitando vocês. Dentro dessa igreja eu vi grandes potenciais, depositei confiança dentro dessa igreja. Você só chegou até aqui, a sua família só chegou até aqui, apesar dos percalços, apesar das dificuldades. 2024 está apenas começando, mas nós seremos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Não é por uma nuvem de doutrina, pastor, porque eu vejo em sua vida que é um homem de Deus. Nós seremos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Não sei quanto tempo levarei para voltar a essa casa, mas como jovem de Deus, como homem de Deus, sua vida não será mais a mesma. Deus mudará os seus pensamentos, Deus mudará os planos, Deus mudará a trajetória da sua vida, se você permitir que Ele conduza a sua vida a partir de hoje. Se você dizer, Espírito Santo de Deus, não vivo mais eu, mas Cristo vive na minha vida, e a vida que agora vivo não é mais minha, mas é tua. Tens liberdade aqui, Espírito Santo de Deus. Vamos louvar esse hino, as minhas mãos eu quero levantar. Você pode pedir para Ele te encher nessa noite? Vamos transformar essa casa de adoração em um ambiente de glória. Enche a minha vida. Chama o Espírito Santo de Deus contigo para essa noite. Enche-me, oh meu Deus, enche, Jesus, enche. Visita corações aqui, Jesus, agora. Eu quero ser. Conduz a vida dos teus filhos, Jesus. Espírito, enche a minha vida. Vamos lá, mais forte. As minhas mãos eu quero levantar. Você pode levantar sua mão. E em louvor te Você pode dizer uma palavra para Ele, que é o dono da vida, aquele que conduz a história do homem, aquele que com seu centro rege o tempo. Oh, glória a Deus. Olereba, se decalaraba, se decalaraba. Rabá, se decanchoregando, rabá, se decandaraba. As minhas mãos, Oremicandaraba, se decandaraba, se decandaraba. minhas mãos, Oh Deus, eu sinto
Sinta a tua presença, Espírito Santo.